Para analisar o estado atual e os rumos da Operação Lava Jato, os impasses e as polêmicas, estão aqui comigo Heloísa Machado, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, coordenadora do Supremo em Pauta, e Davi Teixeira de Azevedo, professor de Direito Penal da USP e advogado criminalista. Sejam muito bem-vindos. É só começar pedindo um comentário de vocês sobre o que aconteceu no Senado, com digamos, a não aceitação da punição, das medidas cautelares e do afastamento que o Supremo, a primeira turma do Supremo, primeira turma do Supremo tinha decidido em relação ao senador Aécio Neves. Quer dizer, a Constituição, a política, alguém perdeu, alguém ganhou nesse processo? Olha, esse caso, eu acho que ele expôs o que há de mais complicado na Lava Jato e no Supremo Tribunal Federal, né? A Lava Jato tem se mostrado bastante frágil quando chega e tenta atingir o núcleo de grandes poderosos, de ministros, de senadores que ainda têm o mandato, né? E expõe a fragilidade do Supremo, que acaba se contradizendo em decisões anteriores que foram em outro sentido, né? Então a sessão de hoje do Senado, que de certa maneira só aconteceu porque o Supremo assim permitiu, não é? Deu essa vantagem para o Senado eventualmente afastar ele mesmo, o Aécio, acabou gerando aí uma queda de braço entre Supremo e Senado, onde o Senado pode sair enfraquecido na opinião pública, mas sai fortalecido frente ao Supremo. E o Supremo sai super desgastado depois de ter afastado o Eduardo Cunha do seu mandato sem nenhuma dessas garantias, e algo que é inconstitucional, que não existe previsão constitucional para isso, né? E após também o episódio do Delcídio. Então, eu acho que nessa confusão entre Supremo e Senado, o Supremo saiu perdendo e o Senado, ainda que a opinião pública não goste, fez o que queria fazer. Essas inovações não são necessárias para alcançar os mais poderosos? Esse não seria um mérito da Lava Jato? Ou o fato de que se atropelou o devido processo legal vai contaminar, digamos, o nosso sistema jurídico? Eu acho que os poderes do Estado, os órgãos do Estado sofreram uma degradação. O que se quis e se quer com a Lava Jato, o que se está fazendo é uma espécie de degradação, uma espécie de socialização da miséria. O combate à corrupção justificará prisões processuais ilegais. A erradicação da corrupção, o que é uma utopia, não vai acontecer, não se consegue erradicar o crime, nenhum tipo de infração criminal. Mas se pode produzir o temor, né? Diminuir, o que se pode fazer é diminuir a níveis razoáveis, mas o discurso é de erradicação. Não se podem tolher as garantias e direitos fundamentais. Lava Jato prendeu-se para delação? Evidentemente prendeu-se para delatar. Depois de delatar, feita a delação, ou sabendo o Moro de que determinadas agentes que haviam tido a prisão preventiva decretada e busca e apreensão iniciaram tratativas com o Ministério Público, o que fez ele revogou a prisão preventiva. Então, foi utilizado como um instrumento, a prisão preventiva, para obtenção de delação. Mas o juiz Sérgio Moro sempre diz isso e repetiu na entrevista para
o Gerson Camarote aqui da Globo News, que a imensa maioria desses colaboradores estavam em liberdade quando fecharam seus acordos. Então, que não seria verdade que, que a prisão pressionaria pela delação. Você concorda com isso? Porque essa é uma das principais críticas que a advocacia faz ao processo da Lava Jato em Curitiba, né? Olha, eu não tenho dúvidas de que houve abuso em relação às prisões preventivas, né? O que seria um caso de abuso? A gente pode considerar, por exemplo, a prisão, que não foi nem preventiva na época, do Manteiga, né? Que inclusive gerou um mal-estar enorme. Foi uma condição coercitiva, né? Foi uma condição, mas é um tipo de prisão, né? Foi uma condição coercitiva, estava no hospital, gerou aquele estresse todo, né? Analisar caso a caso nos levaria aonde? Na medida em que já os fatos consumados das relações já estão não se examinar resolvidos. Caso a caso, seria muito difícil analisar cada caso, mas que muitas delações de gente em liberdade foram fechadas em razão de conversas, eu posso citar nomes, com o Ministério Público que ameaçava com envolvimento criminal, esposa, filhos, eventualmente sócios da empresa, mesmo sabendo que não havia envolvimento, isso ocorreu e muito. Moro diz que as decisões deles foram confirmadas. Os acordos de delação, quando eram fechados, implicavam ilegalmente a desistência dos recursos. Ou seja, não eram revistos as decisões dele pelos órgãos superiores. Então, essa estatística que o Moro faz é uma estatística falsa. Há exemplos claros de gente que fez delação solto e a maioria ameaçada de envolvimento, não só dele, mas de toda a família. Então, esse é o cenário da Lava Jato. Você tinha conhecimento disso? Você acha que essas informações são assim tão assustadoras ao ponto da gente se alarmar com a lisura do processo da Lava Jato? Olha, nós tivemos episódios que foram gravíssimos, né? E o vazamento dos áudios da conversa de Dilma e Lula é um consenso. Nenhum dos colegas de vocês que esteve aqui negou. E que gerou uma reação, não é? Do Teorino, uma reclamação específica que, de certa maneira, puxou a orelha do Moro e dizendo uma consequência política. E dizendo que esse tipo... uma consequência política que foi irreversível, né? Mas que esse tipo de atitude poderia ali levar a uma anulação de todo o processo. Anularia a delação e o processo todo? Sim, sim. Quanto à legalidade das delações, a lisura das delações, a juridicidade das gerações, dois constitucionalistas portugueses, José Canotilho e Nuno Brandão, a pedido do governo português, deram um parecer sobre a admissibilidade da delação do Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef perante o ordenamento jurídico português, se poderia ter feito. O que implicaria casos... Sim. A conclusão do parecer desses dois acadêmicos insuspeitos foi: as delações premiadas de ambos ferem o ordenamento jurídico brasileiro e ferem o ordenamento jurídico português, ferem a ordem pública portuguesa, porque nestes acordos existe absoluta ilegalidade. Qual é a ilegalidade? O Ministério Público, no acordo, o magistrado homologando, criando condições que não estão previstas na lei, criando uma legislação própria para a delação. E isto é ilegal. Isto é um absurdo que o Ministério Público fez. Professor, 3 anos e meio de uma operação capaz de atingir pessoas tão poderosas, setores empresariais tão enraizados na economia e na cultura política brasileira, certamente ia ter atropelos ao longo do processo. Acho que o que interessa para nós agora é saber se valeu a pena ou não ter atropelado o processo legal. Em função dos resultados. É isso que eu gostaria de ouvir de vocês. Quer dizer, o balanço até aqui é de que valeu a pena tudo isso que foi inventado, inovado com a Lava Jato e que perspectivas a gente tem para frente. A população brasileira continua confiando
como confiava na Lava Jato? Olha, nada com violação ao devido processo vale a pena, né? Então, acho que não vale. Nem desmanchar um esquema corrupto. E, assim, como advogada de direitos humanos, que viu também muita gente torturada, não vale nunca a pena violar devido processo legal para se atingir um fim específico. Professor Davi. Lembra o Gelmir Betting? Para acabar com os carrapatos, vamos matar as vacas. Lava Jato é alguma coisa parecida. Para acabar com o carrapato da corrupção, matemos as vacas. Sacrifiquemos os direitos e garantias fundamentais. Utilizemos uma ética pragmática, uma ética de resultado. Não hesitemos em prender, desde que dali haja um proveito, prender sem fundamento legal. Não hesitemos em condenar penas altíssimas e assustadoras, descompassadas com a culpa do homem, para poder, a partir dessas penas, criar e gerar um mero temor e estimular outros a delatarem, tornando assim, sem possibilidade de êxito, qualquer defesa. Quanto ao futuro, depois da Operação Mãos Limpas na Itália, em que se cercearam direitos e garantias fundamentais, acabando-se até com habeas corpus, Operação Mãos Limpas em que se inspirou Moro, explicitamente, expressamente. A Itália ocupava, em 2015, dezembro, a 61ª posição, junto com o Brasil, na transparência com relação à corrupção. Ou seja, o preço pago para acabar com os direitos ou restringir os direitos e garantias fundamentais foi muito alto para conseguir um êxito muito baixo depois de alguns anos. Eu acho que nós estabelecemos uma cultura da punição e de restrição de direitos fundamentais, afirmando fins justificam os meios.